Bem-vindos ao canal do Remy Factos. Vocês sabem que este canal só passa pessoas especiais e hoje não é diferente. Temos aqui um convidado muito, mas muito especial. Ele é um pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia e pela primeira vez também temos aqui o pastor jovem. Vou já apresentar-vos. Seja bem-vindo, pastor, no programa do Remy Factos. Muito obrigado, Remy. Ok. É um prazer estar aqui. Muito bom. É uma honra também ter você aqui no nosso programa. Muito obrigado. Quero só começar com as minhas perguntas. Eu sempre faço isso e vai já se acostumar porque aqui será a tua casa. Tá bom. É normal, ou seja, é fácil um pastor se dar com as ovelhas? Eu diria que não é assim tão fácil, mas também não é difícil. Okay. Porque parte de um chamado de Deus para a tua vida e o próprio Deus, quem chama, é quem capacita a lidar com as ovelhas. Muitíssimo bom. Muitíssimo bom. E, por outro, é normal, pastor, como pastor, viver sem mulher, ou seja, pastor solteiro. É normal? Pastor solteiro. Sim, é normal. Ok. Porque é normal. Deve ser normal ser um pastor solteiro, porque o chamado de Deus penso que não depende intrinsecamente disso, de ser solteiro ou ser casado. Deus tem propósitos especiais para a vida de cada pessoa que Ele chama para o seu trabalho. Então, muitas vezes Deus pode chamar pessoas enquanto solteiras e depois eles se casam, ou muitas vezes chama pessoas solteiras e vivem todo o seu período de ministério solteiros. O importante é que eles cumpram com o propósito de Deus para a sua igreja. Ok, mas como é que resolve um problema? Tem aqueles problemas dos casados. Um pastor solteiro, como é que consegue resolver o problema dos casados? É possível? Depende do problema. Okay. Dizer que a norma, o manual de trabalho do pastor é a Bíblia Sagrada. Ok. E para que se estude a Bíblia, se entenda, não depende se você é solteiro ou casado. Existem problemas que são de natureza muito experimental, de que é mesmo necessário que a pessoa tenha experiência de convivência com uma esposa. A esses, creio que será um pouquinho difícil para um pastor. Mas aqueles que são de natureza um pouquinho mais fáceis, mais simples, e que a própria palavra de Deus estabelece conselhos bem direitos, creio que um pastor solteiro pode sugerir às pessoas que estarão vivenciando tal problema, para que através da palavra de Deus eles possam sair do problema em que provavelmente estejam inseridos. Ok, percebi, pastor, percebi muitíssimo bem. Agora, já uma vez que já pegou a Bíblia, quero fazer uma pergunta de acordo à Bíblia. Por que a Bíblia é única, mas tem vários tipos de interpretações? Muito obrigado. Sim, a Bíblia é única, mas as interpretações são várias, porque os métodos que são utilizados para o estudo da Bíblia também são diferentes. Então, eu penso que é por conta dessa natureza, dessa diversidade, que as pessoas vão para a Bíblia e tiram as conclusões de acordo com aquilo que eles leram. Mas vale realçar aqui que as metodologias a serem utilizadas para a compreensão da Bíblia deveriam ser aquelas que a própria Bíblia estabelece. Daí, talvez seria possível chegar a uma unidade em termos de compreensão daquilo que a própria palavra de Deus diz. Fora disso, as pressuposições que as pessoas vão com elas ao estudarem a Bíblia, muitas vezes nós já temos uma ideia e vamos estudar a Bíblia, os interesses, as intenções, tudo moldam a maneira pela qual nós poderemos interpretar a palavra de Deus. Essa é a razão pela qual existem muitas interpretações e, consequentemente, muitas igrejas por aí fora. Certo. Então quer dizer que existem muitas igrejas por falta de conhecimento, não é? Por ter vários tipos de interpretações. Sim, é por causa das diversas metodologias de interpretação que são utilizadas por homens estudiosos da palavra de Deus, e isso, consequentemente, dá diversas conclusões. E como é que fica a questão de salvação? Será que as pessoas serão salvos de acordo com aquilo que eles sabem, entenderam? Ou serão salvos apenas aqueles que tiveram a melhor interpretação da Bíblia?
A salvação acontece através de Jesus Cristo. Ok. E nós somos salvos mediante a fé em Cristo. Só que essa fé é uma fé nos ensinos da palavra de Deus. Então, a salvação das pessoas depende inteiramente de Cristo. Se as pessoas têm um conhecimento de Deus, e esse conhecimento é estabelecido pela palavra, e eles viverem segundo este conhecimento, mediante a fé em Jesus, creio que podem ser salvos. Mas se negligenciam o ensino claro das Escrituras Sagradas, talvez por vontade própria ou negligência de não quererem cumprir com este ensino, então penso que o Senhor não pode nos salvar desse jeito. Ok. Eu penso que eu fiz uma confusão na pergunta que eu coloquei ao pastor, mas eu queria saber o seguinte. À vontade para mim. Hoje em dia existem muitas igrejas. Certo. Tudo porque muitos deles entenderam mal e acharam melhor criar e fundar as suas igrejas, não é? Existem muitas igrejas por falta de conexão na interpretação da palavra de Deus. Exato. Okay. Falta de conexão entre os intérpretes. Certo. Exato. É isso. É a onde me refiro. A minha pergunta é, essas pessoas que acham que estão no caminho certo, mas não é? E nós só seremos salvos pela fé e devemos crer na palavra de Deus. Certo, Remy. Tá. E imaginemos que eu penso que estou certo, mas não estou certo, estou errado. Como é que fica a minha salvação? Sim. Você pensa que está certo, mas provavelmente Na minha interpretação da Bíblia, interpreto mal. Estejas errado. Exato. Mas, primeiro é que eu acredito que Deus tem feito todos os possíveis para que nós cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. Okay. Quando nós não temos uma luz, Deus utiliza homens e mulheres, dos quais poderemos entrar em contato com eles para que estas pessoas transmitam esse conhecimento bíblico correto que eles têm para nós. Então, se você chegar a conhecer alguém com uma interpretação correta e sugerir para ti esse ensino, e você der conta que esse ensino é bíblico e você não obedecer, aí sim você não está obedecendo a voz de Deus. Mas se você vive, posso dizer, na tua ignorância, na certeza de que estás certo e as tuas práticas são de acordo às crenças que você tem, segundo a palavra de Deus, então você está vivendo segundo as convicções que você tem. E eu creio que Deus ama isso. Porque quando você vive segundo as convicções que você tem de que isso é certo e é isso que é orientado por Deus, mostra uma disponibilidade da tua parte de poder viver a outra luz que Deus lhe comunicar. Percebi. Então, eu pude entender que Deus sempre usa formas para que a verdade chegue até a ti, né? Deus usa, sim. Ok, percebi. Pastor, na Igreja Adventista do Sétimo Dia, é possível um pobre se tornar pastor como você? Se é possível um pobre se tornar pastor. Quando falas de pobre, Remy, permita-me perguntar. Estás falando de... Assim... Quando eu digo pobre, mesmo pobre financeiramente, né? Não pobre espiritual, mas pobre financeiramente. Ok. Entenda só a partir dessa pressuposição, Remy. Ok. Ser pastor é ser chamado por Deus. Ok. Pobre ou rico, Deus chama todos. Então, se Deus chamou você enquanto pobre para se tornar pastor, então é possível. Ok. Porque Deus é quem te chamou e Ele é quem vai fazer, vai fazer convergir todos os acontecimentos da tua vida para que esse plano dele seja possível. Tá certo. Então, sim, por que eu fiz esta pergunta? Infelizmente eu nunca cheguei por onde passa-se essas informações que um pastor deve passar. Obrigatoriamente o pastor deve ter uma formação. Uma formação, sim. Mas nós que nunca lá chegamos, sempre ouvimos no alto que cobra-se muito caro, tem que ter alguém sempre que vai fazer esses pagamentos. E na verdade a pessoa deve compreender que os nossos temas aqui não é para o Remy, mas é para a sociedade. Exatamente. Porque as respostas que aqui estão passadas não serão só apenas para mim.
há pessoas que têm as mesmas dúvidas e por intermédio do pastor dá auxílio, ajuda. Ok, então essa é a lógica. Muita gente dizem que lá cobra-se muito dinheiro, pobre não é possível, por isso que também aproveitei essa oportunidade de fazer a pergunta no pastor. Não, muito obrigado. A pergunta foi oportuna. Ok. E eu continuo mantendo a convicção na resposta que dei, de que o fator principal não tem que ver com ser pobre ou ser rico, mas se foi Deus quem te chamou. E se Ele chamou você, pobre ou rico, você vai ser pastor. Boa resposta. Tem uma pergunta que depois vai sugerir, ainda não, acerca desse lado ali, pobre e rico. Mas antes, porém, pastor, existe graus de superioridade em termos de pastorado? Ou seja, existe classes de pastor, não esse é superior do outro, mas todos são chamados de pastores? Superior. Não, existem questões hierárquicas. Estamos, né? E toda uma organização precisa de níveis hierárquicos para que o seu funcionamento seja adequado. E isso nós temos. Percebi. E por outro, pastor goza de reforma, ou seja, pastor gozam reformas. Por quê? Podemos saber? Tipo assim. Esse porquê é como se não poderiam. Claro, pastor, tem que morrer na palavra de Deus agora, tem que descansar, continuar a receber o salário. Muita gente comenta acerca desse assunto e nunca tivemos alguém para nos explicar, por isso que eu também aproveitei, pastor. Sim. A reforma não tem que ver com reforma na palavra. Estamos, né? A reforma é dada para uma pessoa que viveu um período de trabalho intenso e já está numa idade em que sua condição física já não permite exercer de forma eficaz seu trabalho. Então essa pessoa é reformada. Não porque ele já não trabalha para Deus. Agora sim, percebi muitíssimo bem. E eu acho que algumas pessoas também perceberam ou vão perceber de acordo com o vídeo que eles estão assistindo agora. E por outro, pastor, que eu não queria esquecer desta pergunta. Eu já disse ao princípio, aquilo que acha que pode responder, pode. Aquilo que não é, pode deixar assim. Com certeza. Certeza. Existe conflito entre pastores? Conflitos mais ou menos de que natureza? Conflitos do tipo, você achas que você é melhor ou quê? Né? Estamos num mundo de pecado, né? Onde existem pessoas, as divergências, elas acontecem. E é possível que existam divergências entre pastores. Certo. Por exemplo, pode ser uma divergência teológica, de compreensão de um ponto doutrinário. Estamos, né? Sim. E por conta dessa natureza, nós os seres humanos somos falhos, somos pecadores. Então, muitas vezes podemos ter a tendência de tentar colocar-se acima do outro. Certo. Qualquer coisa assim. Isso é possível onde existem seres humanos. Exato. Percebi muitíssimo bem. Só que a despeito de toda essa divergência, quando pastores são dirigidos por Deus, as divergências são invadidas pelo amor de Jesus Cristo, de maneira que essas divergências são ultrapassadas e a unidade é mantida para o crescimento da igreja. Muito bom. Existem pastores em que são mesmo pastores, mas não conhecem as ovelhas. É normal? Assim não conhece as ovelhas como... Não conhece. É normal entender isso, pastor, porque conhecemos pastores, mas este pastor não conhece a sua ovelha. Não conhece. Só sabe que ele é pastor e ele é chamado de pastor, mas não conhece as ovelhas. Só para dizer que quando o pastor chegou aqui, nós tivemos uma informação assim que logo que chegou, começou a procurar casa das ovelhas. Me refiro até a esse ponto. Há pastores que não se preocupam, nem conhecem casa, nem conhecem o nome, mas só sabem que é membro da igreja. Ou seja, veja a igreja cheia, mas não conhece essas ovelhas por onde andam. Essa é a questão. Só quero saber se é normal ou não é normal. Se é normal que um pastor faça isso. Sim, talvez pode ser normal. Bom, eu acredito que a maneira dos pastores trabalharem, ela tende a ser um pouquinho diferente. Estamos, né? Mas ser pastor está diretamente ligado com pastorear as
as ovelhas. Ok. Então, em vez de eu responder se é normal um pastor não conhecer as ovelhas, eu poderia dizer que o normal é que um pastor conheça as suas ovelhas e procure fazer o máximo possível para que essas ovelhas sejam beneficiadas pelo alimento da palavra de Deus e estejam preparadas para o regresso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Estou sempre dentro, já falei há pouco tempo acerca da formação. Permita-me que eu possa repetir a mesma, por favor. que não seja a mesma pergunta. Dentro da formação, há muita gente que vão lá e eles sabem que aquela formação de teologia é para se tornar pastor. Não sei se é mesmo assim, também não tenho certeza, mas com a ajuda do pastor vai me ajudar. Como é que eu vou distinguir depois dessa formação terminar? Como é que se distingue? Não, este ali foi chamado por Deus. Este aqui foi lá por intermédio de porque dizem que alguns vão lá por causa do emprego. Tudo que eu dizer aqui, se for mentira, o pastor vai ter que me desmentir, corrigir o erro. Dizem, sim. Ok. Então, como é que vamos distinguir este aqui é mesmo o pastor que foi chamado por Deus, homem verdadeiro, e este aqui, eu acho que esse aqui é o seu emprego. Como é que vamos conseguir distinguir essas questões? Olha, pela graça de Deus, eu creio que não está no nosso direito distinguir isso. Ok. Existem coisas que unicamente Deus pode fazer. Muito bom. Porque a questão de fazermos uma distinção clara em nos apressarmos em determinar que alguém foi chamado e alguém não foi, isso é muito errado. Sabem por quê? Porque tal como Deus trabalha na vida de alguém que está, por exemplo, abandonando um pecado, né? Okay. Por exemplo, um alcoólatra. Sim. A maneira como Deus pode trabalhar com essa pessoa é de forma faseada. Ele vai ter provavelmente suas recaídas para que esta pessoa depois chegue ao arrependimento e chegue a um estado em que ele já não terá mais nem a tendência de voltar a consumir álcool. Okay. Mas durante esse processo todo poderá haver provavelmente muitas quedas. O chamado de Deus na vida dos seres humanos também pode acontecer desse jeito. Nós temos um exemplo claro na Bíblia do profeta Jonas. Deus chamou o profeta Jonas, mas o profeta Jonas decidiu fugir do propósito de Deus para com a sua vida de ir pregar o evangelho para o povo de Nínive. Mas Deus insistiu com ele. Para quem poderia olhar para Jonas numa primeira fase, diria, não, esse Jonas está a fugir um chamado de Deus, então esse não é um profeta do Senhor. Mas Deus estava trabalhando com Jonas porque tinha um propósito na vida dele. Então, para mim, seria muito bom se fôssemos bastante cautelosos em tentarmos determinar quem é chamado por Deus e quem não é, porque você não sabe a operação que Deus está fazendo no coração dessa pessoa. Muito bom, percebi. Mas que tipo de cautela que nós devíamos ter? Não, a cautela é no sentido de nós não determinarmos nem julgarmos esta pessoa. Certo. E por outra, o chamado de Deus acontece no coração da pessoa. Se ele tem essa convicção de que foi chamado por Deus, nós poderíamos muitas vezes, na condição de membros, tentarmos auxiliar o nosso pastor, sugerindo maneiras de trabalho para que ele se adaptasse melhor e trabalhasse muito bem conosco. Isso também faz parte do nosso dever. Com certeza. Mas pastor, sabe que existem também alguns pastores que não aceitam auxílio dos membros? Pode haver, estamos, né? Pode haver. Okay. E muitas vezes depende, porque ele pode não ouvir um e ouvir o outro. Mas toda a gente tem alguém que ele pode ouvir. Nós aqui podemos procurar diversas metodologias para alcançar o coração de alguém que nós queremos. Se não podemos falar de forma direta, podemos mandar uma mensagem, podemos entrar em contato com pessoas próximas que ele ouve. De qualquer maneira, mas quando nós decidimos ajudar alguém, nós fazemos todo o possível para auxiliá-lo. Ok. Pastor, quais são as maiores dificuldades que os pastores enfrentam? Me refiro na vida pastoral. Essas dificuldades eu creio que não são no sentido geral. Ok. Não são no sentido geral, porque talvez cada pastor diria
que a principal dificuldade é essa e pode não ser para o outro. Então, dependendo de cada pastor, ele diria quais são as dificuldades. Para mim, a maior dificuldade que eu enfrento enquanto pastor é dificuldade de tempo. Nunca tem tempo? Não, eu nunca tenho tempo. É muito difícil gerir o tempo como pastor, porque muitas vezes o trabalho parece ser muito e o tempo que temos para realizar o trabalho é pouco. Ok. Então essa para mim tem sido uma dificuldade, e eu tenho orado bastante a Deus para que me ajude a conseguir vencer isso e trabalhar melhor dentro do tempo que ele me dá. Mas Deus foi sábio em nos dar um período de 24 horas e 8 horas normais de trabalho, conforme está estabelecido. Deus foi sábio. Nós é que precisamos saber, de forma sábia, com seu auxílio, usar essas horas para trabalhar para Ele. Muito bom. Eu não sei se o pastor já chegou a ouvir. A Bíblia diz que não é todos que chamam, clamam, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Sim, Mateus capítulo 7. Muito bom. Mas alguns dizem que não é todos os pastores entrarão no reino dos céus. Nunca percebi. Por que as pessoas dizem isso? O que é que eles vejam nos pastores para depois, do tipo, eles também inverter aquilo que está na Bíblia? Olha, eu vou abrir o texto que permita-me. Tá à vontade. O texto que fizeste menção. Exato. Mateus capítulo 7, versículo 21. Ok. Diz assim a palavra de Deus: nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E o versículo 22 diz: muitos dirão a mim naquele dia, Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não realizamos muitos milagres? Perguntando ao Senhor. E o versículo 23 diz: então lhes declararei, nunca os conheci. Afastai-vos da minha presença, vós que praticais a iniquidade. Okay. Se prestarmos atenção no versículo 22, fala de pessoas que estavam na ministração da palavra. Realizaram milagres, expulsaram demônios e profetizaram em nome do Senhor. São pessoas que estavam na ministração da palavra. Isso pode se aplicar também a pastores. Estamos, né? Então, de preferência, nós colocarmos os pastores na classe de seres humanos. Ok. E na classe de seres humanos, todos nós precisamos de Jesus para nos salvarmos. Então, se na qualidade de pastor eu não me apropriar dos méritos de Jesus Cristo, que são possíveis para perdoar os meus pecados, me purificar e me garantir a salvação eterna, então eu vou me perder. Daí que isso é para todos. Muito bom. Percebi muito isso bem. Há uma questão. Dizem que a igreja adventista só quem pode batizar é pastor, ou seja, ancião, diáconos também pode. Até ali, eu não sei. Depois ali o pastor vai ter que endireitar ou então corrigir. Mas a minha pergunta não está baseadamente se quem pode batizar e quem não pode. A minha pergunta está assim: por que um ancião só deve batizar na presença do pastor? Ok. Por que um ancião só deve batizar? Deve batizar na presença do pastor. Nós, como igreja adventista, temos um manual da igreja. Okay. Estamos, né? E o manual da igreja apresenta a possibilidade dos anciãos batizarem quando eles entram em comunicação ou são autorizados pelo pastor distrital, dependendo das ordens vigentes naquele campo, ou então pela associação. Estamos. Isso é por questões de organização. Se todo mundo, no princípio o Remy perguntou muito bem sobre questões relacionadas à igreja adventista, questões hierárquicas. Okay. E eu lhe respondi que as questões hierárquicas funcionam
para manter a estabilidade de uma organização. Sim. Também a questão dos anciãos batizarem é por conta disso. Daí que não se permite que os anciãos batizem por uma decisão meramente pessoal, sem que eles sejam autorizados para tal. É só por isso. Ok. Percebi também. Já estamos no fim, pastor. Mas tenho aqui duas perguntas. Sim. E estas duas, ou seja, digo uma pergunta. Uma pergunta, porque os pastores hoje em dia gostam muito, querem vida luxuosa. E não só, também exige condições, pastor. Há pastores quando chega, por exemplo, aqui há muita dificuldade. Eu penso que já notou da tua saída de lá para cá, notaste muita dificuldade, não só na vida, mas aqui outras no coisas. Alto Zambeze. Alto Zambeze, claro. Mas tem aqueles, mesmo conhecendo a realidade da localidade, querem exigir água, luz, boa casa. Isto ali é mesmo, não sei como definir, mas é normal? Eu só queria saber se é normal ou não é normal. Eu conheço alguns pastores que exigem, é pastor, mas exige, quer ter uma boa vida, condições. Eu não sei como é que se entende questões de boa vida, mas boa vida tem que ver com estar bem de saúde. Ok. Estamos, né? Certo. Exatamente, estar bem de saúde. Remy, quando se trata de pastores, nós, falando assim, colocando-me na posição de membro, se vamos receber algum pastor, devemos fazer preparativos para recebê-lo. Com certeza. Estamos, né? Sim. Onde é que ele vai ficar, o que ele vai comer, e se calhar vai se movimentar, como isso vai acontecer. Obrigatoriamente um membro fazer isso? Não, nós que vamos receber o pastor, como membros, fazemos isso. Certo. Estamos, né? E isso não acontece só para pastores. Até você, Remy, se você me comunicar que você vai para minha casa, ficar lá 2 dias, eu devo preparar um lugar para você dormir. Devo preparar alimentação para você. Porque você vai me visitar. Mas devo exigir também? Não, preste atenção. Até aí eu vou chegar. Estamos, né? Porque você vai me visitar. Sim. Como você vai visitar a minha casa, eu devo preparar uma recepção para você. Sim. E sabendo que você é meu amigo, eu posso preparar uma recepção que, na verdade, você vai se sentir muito bem. Não somos obrigados a preparar aquilo que está além das nossas condições. Mas o mínimo que podemos fazer para receber os pastores, nós devemos fazer. Agora, as questões de exigência, de condições que estejam acima dos lugares em que nós vamos, eu creio que são questões muito relativas e prefiro não comentar muito sobre isso. Certo. Mas penso ser raro isso. Houve-se, talvez, mas é muito raro. Obrigado. Tem de quê? Pastor Fernando Muniz, está certo assim, né? Está certo, sim. Tens algo, ou seja, tem alguma sugestão, algumas palavras que tu queres deixar no programa, antes de fecharmos o programa? Sim, poderia deixar. À vontade. Primeiro é parabenizar-vos pelo programa. Obrigado. E incentivo já aqui a continuarem. Diversificando a natureza do programa de maneira a beneficiarem a sociedade. Certo. E quando o programa for de natureza religiosa, a vida espiritual das pessoas que estiverem assistindo. A todos os internautas que nos acompanham, como pastor e jovem também, eu aproveito para passar um conselho para a juventude. À vontade, pastor. Nós vivemos em um mundo bastante desafiador e os desafios são tão grandes que muitas vezes nos esquecemos do que é mais importante na vida. Para mim, segundo a palavra de Deus, a coisa mais importante nesse mundo, enquanto vivemos, é amar a Deus de todo o coração e servi-lo. E esse serviço a Deus nos levará consequentemente a servir o próximo e amá-lo como a mim mesmo. Então devemos aproveitar o tempo que temos diariamente para procurar
tentar entender mais sobre a palavra de Deus, o que a Bíblia diz, como eu devo me comportar nesse tempo em que vivemos. A Bíblia fala sobre a volta de Jesus, isso é um acontecimento real ou só um mito, e como a palavra de Deus vai responder de forma clara que isso é real, como devo me preparar para tal. Desta maneira nós teremos um estilo de vida nesse mundo diferente. Embora o mundo nos ofereça muita coisa, devemos escolher a oferta que Deus deu, que é o seu próprio Filho, Jesus Cristo, para nos salvar de todo pecado. E toda pessoa que recebe Jesus, então ele tem a vida. E quem não recebe, esta pessoa está escolhendo para si mesmo a morte. Seria bom se todos que estão acompanhando esse canal, esse vídeo, pudessem ter pelo menos a reflexão de suas próprias vidas, analisarem suas condições atuais e saberem se o seu coração está preparado para receberem Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado. Foram palavras de conforto. A conversa de hoje foi muito especial porque falamos com o pastor jovem, pastor Moniz Fernando, ou seja, Fernando Moniz. Agora está certo. Obrigado. Ok, então não se esquece, ativa o sininho das notificações, se inscreve no nosso canal para não perder nenhuma novidade, nenhum vídeo muito especial. E queremos fechar com uma oração na voz do pastor Fernando Moniz. Muito obrigado, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos pela bênção de tua palavra que nos revela a tua vontade. Te agradecemos também porque, mediante o teu amor, teu poder, o Senhor concedeu-nos capacidades mentais para que pudéssemos ser criativos ao ponto de espalharmos a tua mensagem. Através desse canal, Senhor, nós tivemos uma entrevista muito boa. Permita que ela seja benéfica para todos aqueles que vierem a acompanhar. Abençoe também o canal do teu filho Remy. Permita que seja usado para a honra e glória do teu nome. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.